Boa noite, igreja. Todos sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. É um prazer poder voltar àquela que foi a minha primeira casa quando eu cheguei da Bahia para cá. A Igreja Central me acolheu, irmã Andisseia, irmão José. Boas recordações, Odenil, Serjão. É um prazer voltar aqui a essa casa renovada, né? Não tem nada a ver com a casa antiga, né? Mas é um prazer voltar aqui novamente à Igreja Central, para poder juntos compartilharmos sobre as promessas e a grande esperança que nós levamos no coração, que é de ver o nosso Senhor Jesus voltar. Meus irmãos, quero compartilhar com vocês um testemunho. Deixei para esse momento, eu ia mencionar ali, mas preferi deixar para agora. Se eu colocar o microfone aqui no meu alto-falante, sai direitinho, né, o som, né? Esse testemunho é para aqueles que oram, pedem oração pelos seus parentes, pela sua parentela, para que eles se convertam. Já tenho 17 anos que moro aqui no Rio, e sempre eu peço oração pela minha parentela, porque é o nosso desejo, quando Jesus voltar, irmos para o céu e levarmos os nossos parentes conosco. Meus parentes todos estão lá na Bahia, em Salvador. Não tenho um contato físico, mas eu tenho certeza que Deus, Ele ouve as nossas orações e Ele atua e trabalha para a salvação dos nossos. Há 2 semanas atrás, já fazia algum tempo que eu não falava com meu irmão mais velho, e eu fui surpreendido com essa mensagem. Meu irmão, tudo na graça de Deus, né? Graças a Deus, tudo bem. Liguei para saber como é que tá. Todo mundo está ouvindo bem aí? Meu irmão, que a gente nunca mais se falou, né? Mas graças a Deus, irmão, tá tudo na paz de Deus. Deus, fica com Deus, Deus te acompanhe, te guie, te abençoe sempre. E tem uma notícia boa para te dar, que você vai gostar, vai ser agradável. Irmão, tudo agora é para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, viu? Seu irmão aceitou Jesus. Amém, igreja? Eu fui surpreendido com essa mensagem do meu irmão. Ele falou, agora é tudo para a honra e glória de Deus. Eu fiquei assim meio surpreso, né? Ele falou, seu irmão acertou Jesus Cristo. Então, louvado seja o nome de Deus. Então, a gente deve continuar pedindo oração e orando pelos nossos parentes, ainda que a gente não veja a luz no final do túnel. Eu falei com a Fernanda, minha esposa que está aqui comigo hoje, que meu irmão é um daqueles homens, daqueles seres humanos improváveis, que ninguém assim acreditava que iria se converter. Meu irmão tinha uma vida assim terrível, né? Gostava de mulher, de bebida, de bar, de festa, e assim a gente olhava assim, esse camarada é improvável de aceitar Jesus, esse daí não dá para ele não. E fui surpreendido 2 semanas atrás com essa mensagem do meu irmão. Agora é tudo para a honra e glória de Deus. Seu irmão aceitou Jesus como Salvador. Olha que coisa impressionante. Deus seja louvado. Mas eu me lembro também, irmãos, de uma história exatamente do culto de quarta-feira. Essa não deve ser a nossa realidade. A história diz o seguinte, que todo culto de quarta-feira, eu falo querendo dar risada porque é engraçado, todo culto de quarta-feira, depois você me avisa aí até onde eu posso ir aqui na frente, tá? Para não sair do foco. Todo culto de quarta-feira, uma irmã chegava na igreja e pedia oração. Pedia oração porque ela estava tendo uma semana abençoada, firme, forte, mas um descuido, ela caía na teia da aranha. E ela pediu oração toda quarta-feira. Irmãos, orem, porque eu estava indo bem e de repente eu caí na teia da aranha, me prendi a teia da aranha ali no pecado e falhei. Toda quarta-feira a irmã vinha com a mesma conversa. Irmãos, ore por mim, que eu estava indo bem essa semana, mas a teia da aranha caí nela, irmãos. Ore por mim, ore por mim. Passou uma quarta, 2, 3, 4, várias quartas-feiras, até que um dia, numa quarta-feira novamente, a irmã pediu novamente a mesma oração, para não cair na teia da aranha. Um irmão da igreja, já inconformado, inquieto, de tanto ouvir ela pedindo oração para não cair na teia da aranha, o irmão levantou a mão depois que ela terminou e falou assim, irmãos, vamos orar para Deus destruir a aranha na vida dessa irmã, irmãos. Porque não adianta só destruir a teia, tem que destruir a aranha. A aranha que é o problema, não é a teia. Então, irmãos, a gente cantou sobre a breve volta de Jesus. E nós devemos ter o mesmo pensamento. Não focar na teia da aranha.
mas focar naquilo que realmente está nos impedindo de ver e de viver a promessa da volta de Cristo. Então, nós devemos, a cada dia, querer ver Jesus voltar. E não focar simplesmente no periférico. Olhar realmente a raiz do problema e, em nome de Jesus, atacar o problema e nos preparar de verdade para ver Jesus voltar. Esse é o foco que nós devemos ter como prioridade na nossa vida. Nos preparar para a volta do Salvador. Não tem nada mais importante do que isso. Ver Jesus voltar. E eu, irmãos, eu sou um pouco como criança. Talvez aqui muitos sejam como eu. Quando alguém te faz uma promessa, como você fica? Quando alguém te promete alguma coisa, como é que você fica? Antigamente, irmãos, agora eu estou melhor. Eu não conseguia dormir. Se alguém me prometia alguma coisa, se ia ter uma festa, eu era convidado, alguma coisa do tipo, não conseguia dormir de ansiedade. Ficava assim almejando. E a Bíblia, ela é cheia de promessas para cada um de nós. Agora, a gente não pode comparar as promessas bíblicas com as promessas humanas. Por que não podemos fazer isso? Porque eu posso prometer alguma coisa aqui para vocês e por alguma dificuldade da vida, uma mudança de circunstâncias, eu não cumpri com o que eu prometi. Não é nem que eu não queira realizar, mas a vida, hoje a gente vai dormir de uma maneira e amanhã tudo muda. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos já em outro lugar. Hoje estamos empregados, amanhã pode não estar. A gente promete alguma coisa, mas a gente pode não cumprir. Não por maldade, mas porque muitas vezes a circunstância da vida impede. Mas, irmãos, a Bíblia é o livro de promessas daquele que prometeu e nunca falhou. Deus nos prometeu. E se Deus nos prometeu, Ele irá cumprir. E Ele fez várias promessas na sua Bíblia, na sua palavra. Sabe qual é a maior promessa que Jesus prometeu para a gente? A maior de todas as promessas? A que nós estamos ansiosos para que isso aconteça? Abra a Bíblia comigo, no livro de João, no capítulo 14, e vamos ver o que está escrito aqui na palavra de Deus. Esse ser que prometeu para a gente, podemos confiar na sua palavra, porque ela vai se cumprir. Não é palavra de homem, não é palavra de um ser humano pecador, é palavra de um Deus vivo, que nunca falhou em nenhuma das suas promessas e nunca falhará. Está escrito assim, em João 14, do versículo 1 ao versículo 3. Não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Deus prometeu para a gente que Ele iria voltar. E Ele virá para quê? Para buscar a todos nós que estamos aqui, ó. Ele voltará para nos resgatar. E Ele não resgatará somente a nós que estamos aqui. Como nós cremos, Ele resgatará também os nossos pais, os nossos filhos, as nossas mães, as esposas e os esposos. Jesus prometeu que irá voltar. E quando Ele voltar, Ele disse na sua palavra que nos levará para habitar com Ele. Aonde Ele estiver, ali estaremos. Mas o grande problema hoje, irmãos, é que muitos de nós até, estão adormecidos com relação à volta de Jesus. E esse é o grande perigo. Talvez essa seja a teia pela qual a irmã sempre pediu oração e não focava na aranha. A verdade é, irmãos, que Jesus está muito próximo de voltar, mas muitos de nós estamos dormindo, desapercebidos. O mundo nem se fala nisso. A gente vê o cenário do mundo, as pessoas estão vivendo como se não houvesse o amanhã, não é verdade? As pessoas só pensam em empreender, em ganhar, em fazer fama, em fazer TikTok, em ganhar dinheiro, em ganhar casas, imóveis, carros. As pessoas só pensam nisso.
Mas essa não deve ser a realidade do povo de Deus. Nós devemos ser para essas pessoas que vivem assim, a luz que ilumina o caminho. E quando eu falo sobre isso, eu me lembro exatamente do que está escrito lá em Mateus, que eu quero convidar vocês a ler comigo, em Mateus capítulo 24. Vamos ler no versículo 37 ao 39, que está escrito. Mateus 24, Novo Testamento. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, para que a gente não seja pego de surpresa, para que a gente não deixe a nossa preparação por fazer e sermos surpreendidos e sermos pegos assim, de uma hora para outra, repentinamente, com uma pequena nuvem nos céus, que simboliza a volta do nosso Senhor. A Bíblia diz o seguinte, com relação aos últimos dias, que eles seriam semelhantes aos dias de Noé. E a Bíblia descreve como eram os dias de Noé, antes de Noé construir e entrar na arca com os animais sob a ordem de Deus. A Bíblia diz assim, capítulo 24, versículo 37 a 39. Deixa eu só conferir aqui, só um minuto. Isso mesmo. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, todas as vezes que eu escuto essa passagem, sempre o pregador faz questão de mencionar que não há nenhum problema em termos recursos desse mundo, em almejarmos estudar e termos a nossa casa, o nosso carro. Não há problema nenhum nisso. Mas a Bíblia não está dando foco nisso. A Bíblia está falando sobre a preparação para a salvação. Na época de Noé, a salvação era entrar na arca. Na nossa época, no nosso tempo, a salvação é se preparar para a vinda de Jesus. E hoje, infelizmente, muitos de nós estão adormecidos com relação à volta de Cristo. E olha que muitas vezes os motivos são até plausíveis. Muitas vezes, eu não tenho uma casa própria, estou dando um exemplo, eu não tenho uma casa própria, eu quero uma casa própria, e daí eu foco toda a minha energia, só em conseguir a casa própria. E o resto eu vejo depois. Eu sou solteiro, eu foco toda a minha energia em conseguir uma esposa para que eu possa me casar e possa aí ter momentos felizes com alguém do meu lado. E foco toda a minha energia nisso. E esqueço exatamente tudo que está na minha volta. Infelizmente, hoje, nos parece que no mundo cristão está um pouco nessa direção. Estamos focando em tudo e, infelizmente, esquecendo do mais importante, que é a preparação para a volta de Cristo. Eu te pergunto, uma pergunta retórica, não precisa responder. Se Jesus fosse voltar hoje à noite, daqui a 2 horas, como você estaria? Você seria pego de surpresa ou você estaria atento com relação à volta de Cristo? É uma pergunta para a gente refletir, porque nesse mundo, irmãos, nada é mais importante do que a volta do Senhor Jesus. Mas, infelizmente, tudo que está nesse mundo contribui para que todos nós percamos o foco da volta de Cristo. E Deus, Ele quer, irmãos, salvar. Ele quer nos salvar. E Ele trouxe você, trouxe a mim aqui nessa noite, para fazer com que você e com que eu nos lembremos das promessas que Ele nos fez. A maior promessa de Cristo não é te dar uma casa aqui. A maior promessa de Cristo não é restituir a minha saúde e a sua saúde aqui. A maior promessa de Cristo para nós é nos salvar, é nos levar para morar com Ele e vivermos com Ele eternamente. Porque tudo que nós ganharmos aqui nessa terra, por bom, por belo, por magnífico que seja, infelizmente é temporal, é passageiro. Tudo é passageiro. Quando eu prego de vez em quando, eu gosto muito de falar sobre
A vida, ela está passando, né? Eu cheguei aqui para o Rio de Janeiro com 23 anos. Tinha mais cabelo, era mais magro, tinha mais vigor. Hoje já está diferente. Eu estou descendo a ladeira. Eu estou descendo a ladeira da vida. O vigor está indo embora. A energia está indo embora. Os cabelos nem se fala. E aí? Se Jesus voltar para mim hoje, o que adianta eu buscar ter tudo nessa terra e não me preparar para o grande encontro com o meu Salvador? Nada que ganhemos aqui vai ser grande o suficiente. Precisamos nos preparar para a volta de Cristo. E a Bíblia fala, irmãos, que todos nós, sem exceção, todos nós, iremos prestar contas a Deus da vida que Ele nos deu. Todos nós, se Jesus não voltar, passaremos pela morte, infelizmente. Mas a Bíblia fala que existe duas ressurreições. Existem duas ressurreições. E em qual ressurreição nós estaremos? Para a honra e glória de Deus, estaremos na ressurreição dos salvos. Amém, igreja? Estaremos na ressurreição daqueles que verão Jesus, se Ele não voltar antes. Eu não sei, irmãos, se nós estaremos vivos por ocasião da volta de Cristo. Não dá para garantir isso na Bíblia. A Bíblia não marca nem dia nem hora para a volta do Salvador. A Bíblia aponta assim os sinais. Como uma mulher grávida, ela tem contrações indicando que está próximo a criança nascer. A Bíblia, ela aponta para os sinais da volta de Cristo, mas ela não bate o martelo com relação a dia e hora da volta de Cristo. Se Cristo não voltar, todos nós iremos passar pela morte, infelizmente. Mas todos nós, sem exceção, pobre e rico, negro e branco, alto e pequeno, prestaremos conta da vida que Ele nos deu. E quando Deus nos chamar a prestar contas da vida que Ele nos deu, o que nós iremos apresentar a Ele? Será que será a casa que a gente ganhou com muito sacrifício, acordando cedo e indo dormir tarde? Será que iremos apresentar a Ele a esposa maravilhosa que nós tivemos enquanto estivemos aqui? Ou iremos apresentar a Ele a nossa fé no Salvador, naquele que morreu e ressuscitou para nos salvar? A Bíblia fala sobre duas ressurreições, e eu gostaria de ler com vocês agora, no livro de João, no capítulo 5, vamos ler o versículo 28 e o versículo 29. João capítulo 5, vamos ler o versículo 28 e o 29. Olha o que está escrito. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Todos nós, irmãos, iremos prestar contas a Deus da vida que Ele nos deu. E a Bíblia fala: aqueles que praticaram bem vão sair para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aqui a gente pode até confundir com as práticas, com as boas obras, mas não tem nada a ver com isso. Nós não ganharemos o céu pelos méritos, nós não perderemos o céu pelos méritos, por coisas não feitas. Ganharemos ou perderemos por rejeitar a vida, por rejeitar o convite que Ele nos fez. Aqui não tem nada a ver com boas obras. Aqui fala assim: aqueles que praticaram mal, no sentido de aqueles que rejeitaram a Cristo, ressuscitarão para o juízo. E aqueles que viveram e que morreram na fé em Cristo, ressuscitarão para a vida eterna. A Bíblia fala que nós ganharemos o céu, não é pelos méritos próprios, mas é pelos méritos daquele que morreu e ressuscitou, daquele que morreu em nosso lugar, daquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, daquele que pagou o preço do pecado, para que hoje nós estivéssemos aqui, essa oportunidade de podermos ouvir a palavra dEle e podermos estarmos em comunhão com Ele. Esses ressuscitarão para a vida eterna. A Bíblia também fala sobre a condição dos ímpios, dos perdidos e dos salvos. A Bíblia fala que por ocasião da vinda de Cristo, haverá duas classes de pessoas.
dois grupos apenas: os salvos e os perdidos. Aqueles que aceitaram a mensagem e viveram pela fé, mesmo sendo pecadores e limitados, viveram pela fé no Filho de Deus e caminharam perseverantes até o final, até a volta de Cristo. E a Bíblia fala sobre a condição da outra classe, dos perdidos, dos ímpios, que viveram como se não houvesse amanhã, que buscaram tudo do bom e do melhor, simplesmente nessa terra, que buscaram arrematar coisas e ajuntar riquezas, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões roubam. A Bíblia fala sobre essas duas classes e sobre a condição de cada uma dessas duas classes por ocasião da volta de Cristo. A primeira classe, eu quero compartilhar com vocês, vamos abrir juntos no livro de Apocalipse, capítulo 6, vamos ler o versículo 15 a 17. Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 a 17. A Bíblia diz assim, a Bíblia está descrevendo aqui a condição dos ímpios, daqueles que rejeitaram o convite da vida, o convite da salvação, os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Essa é a condição dos ímpios por ocasião da volta de Cristo. Irmãos, a pior coisa no mundo, a pior coisa, não estou exagerando não, é a pior coisa mesmo, é cair nas mãos do Deus vivo. Se você cai na mão de um juiz, você contrata o trabalho de um advogado para ele te defender. Se você tem um problema com um banco, você entra lá e negocia, né, a dívida, a parcela e tudo mais. Se você tem algum problema de saúde, tu busca um médico, um hospital. Tem jeito. Mas, irmãos, cair nas mãos do Deus vivo não tem jeito. A quem irá recorrer? Para quem os grandes, os ricos, os poderosos, o pobre, para quem eles recorreram? Eles recorreram para a morte. Eles pediram a morte ao querer ver a face daquele que se assenta no trono. Ao rejeitar o convite de Cristo, eu imagino que a dor no coração do ser humano é indescritível. Eu imagino que essa dor no coração do ímpio, ao rejeitar o convite e ver que realmente Jesus está voltando, é semelhante com a dor de angústia que Jesus sentiu no Getsêmani, totalmente separado do Pai, por causa do pecado, totalmente sozinho para morrer por nós. O ímpio estará totalmente desamparado, não terá para quem recorrer, não terá para quem suplicar, não terá segunda chance. O ímpio desejará a morte, ao ver a face daquele que se assenta no trono, porque Jesus voltará, irmãos, para trazer juízo à terra. Ele voltará para nos buscar, essa é a grande promessa, mas Jesus voltará para fazer justiça ao mundo pecaminoso, que se rebelou contra a sua lei, contra a sua autoridade. Essa será a condição dos ímpios. Agora também a Bíblia apresenta a condição dos salvos. A Bíblia não é só sofrimento, a Bíblia não é só juízo, a Bíblia é uma mensagem de esperança para os filhos de Deus. A Bíblia é uma mensagem para nos animar a continuar caminhando. A Bíblia fala que Deus fará grandes coisas por nós. A Bíblia diz que Deus promete e Ele cumpre. E Jesus voltará para nos buscar. E quando Ele voltar para nos buscar, aí tudo muda. Lembra que eu falei que eu estou descendo a ladeira da vida? Todos nós estamos. O cabelo está indo embora. O vigor está indo juntinho. O metabolismo está mais lento. Antigamente eu comia quando eu não era da igreja. Geralmente era assim. Eu dormia com a barriga cheia e acordava magro no dia seguinte, eu não entendia nada. O metabolismo estava 1000 por hora. Você comia 3, 4 mil calorias por dia e no outro dia parecendo que você não comeu nada há mais de uma semana. Olha a vida, olha o vigor. Mas a vida passa, como tudo passa. E hoje em dia,
tudo está indo embora. Quem pode restaurar tudo isso em nós? Quem pode trazer a vida na sua plenitude? Quem pode nos dar esperança? Uma esperança plena, não uma esperança vazia. Por mais que hoje eu faça academia, suplemente, faça tudo, mas vai chegar uma hora, irmãos, que não vai ter como. O tempo vai cobrar, não é verdade? Por mais que a gente cuide, a gente deve cuidar realmente, mas por mais que a gente cuide, chega uma hora que a gente percebe que tudo nessa vida é passageiro, tudo passa. Por isso que a Bíblia, Deus colocou a Bíblia e ela se apresenta a nós como uma grande esperança que nós temos por essa terra, para que a gente não coloque a nossa esperança em coisas vazias. A Bíblia descreve a condição da outra classe por ocasião da volta de Cristo. Você quer ver como você vai ser, como eu vou ser, o que vai acontecer com a gente? Qual é o final dessa história? Quer ver? Vamos ver juntos? Então vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, e nós vamos ver a condição da segunda classe de pessoas por ocasião da vinda do nosso Senhor. 1 Tessalonicenses, vamos abrir no capítulo 4 e vamos ler 2 versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler o versículo 16 e 17. Irmãos, quando eu era jovem lá em Salvador, eu acho que isso deve se passar com a maioria de nós. Meu maior medo era perder os meus pais. Eu ficava pensando assim, o que vai ser da minha vida se eu perder os meus pais? Meu pai traz comida para casa, minha mãe cuida de mim, eu tenho tudo do bom e do melhor. Se eu perder esses dois seres, o que vai ser de mim? A gente fica com medo, não é verdade? Mas a gente vai crescendo, amadurecendo, e vai vendo que o filho sai da casca do ovo para voar. Hoje em dia, claro que eu não quero perder os meus pais, mas hoje não é o meu maior medo perder os meus pais. Hoje o meu maior medo é perder esse momento aqui, que a Bíblia descreve que acontecerá com essa classe de pessoas que aceitaram Jesus e viveram pela fé. Esse, hoje, é o meu maior medo. A Bíblia diz assim, para nós que estamos descendo a ladeira da vida, para nós que estamos caminhando em direção ao final da existência, que essa é uma realidade. Me perdoe se eu estou falando isso, não é pessimismo não, é a pura realidade, não é? E isso fica provado quando a gente hoje vai dormir e acorda cheio de dor e a gente não sabe explicar o porquê. E olha que eu só estou fazendo 40 anos ainda. Essa é a realidade da nossa vida. Mas o nosso maior medo deveria ser ficar de fora desse momento aqui, que a Bíblia descreve, que irá acontecer com a classe de pessoas que aceitaram Jesus e viveram pela fé. Olha o que a Bíblia diz, o que acontecerá com a gente, irmãos. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Aqueles que estiverem mortos em Cristo, esses irão ressuscitar. Irão ressuscitar para a vida eterna. Lembra que nós lemos lá em João 28? Uns ressuscitarão para o juízo e outros para a vida. Aqui está a promessa de Deus se cumprindo. Uns ressuscitarão para a vida. Aqui diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Serão ressuscitados para nunca mais ver a face da morte. Serão ressuscitados para nunca mais temer coisa alguma, mas para viver em novidade de vida e vida eterna com o Salvador. Mas não termina, mas e os vivos? Aqueles que ficaram vivos, que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Diz o seguinte: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Salvador nos ares. Assim estaremos para sempre com o... Irmãos, daqui a um ano, ficaremos com o Senhor um ano só? A Bíblia fala de 1 milênio, é um período específico, mas a Bíblia fala aqui que ficaremos com o Senhor quanto tempo? Para sempre, irmãos, para sempre, nunca terá fim. A nossa mente pequena e infinita não consegue mensurar o que a Bíblia diz.
para sempre não terá fim. Será um dia feliz sem fim ao lado do nosso Salvador. Vale a pena, irmãos, viver nesse mundo na esperança da volta de Cristo. Por mais que a gente esteja sofrendo, por mais que as dificuldades batam à nossa porta, por mais que as circunstâncias hoje não sejam tão favoráveis como nós gostaríamos que fosse, mas vale a pena viver na esperança da volta do Salvador, porque Ele diz que nós viveremos com Ele para sempre, irmãos. Nunca terá fim. A nossa alegria será sem fim ao lado do Salvador e ao lado das pessoas que nós amamos. E Deus, nessa noite, irmãos, tem um convite para todos nós que somos lutadores, que somos soldados de Cristo, que estamos caminhando, muitas vezes feridos, muitas vezes sangrando pelo pecado, pelo mundo mal que nos ataca constantemente, pelos problemas que se apresentam a nós, pelas dificuldades da vida. Deus tem um convite para nós nessa noite. Deus quer que a gente esteja com Ele quando Ele voltar. E Ele faz, irmãos, promessas maravilhosas para nós na sua palavra. E o convite de Deus é para todos nós nessa noite. Talvez chegou alguém aqui nessa noite que esteja cansado de caminhar. Talvez chegou alguém aqui nessa noite que esteja cansado de sofrer. E olha, irmãos, que parece que tem fase na nossa vida que é só sofrimento. Tem época que fica legal, mas tem época que fica muito ruim. E a gente sofre, a gente chora, a gente desespera, a gente fica ansioso. Muitas vezes a gente não vê saída. Mas Deus, Ele sempre está conosco. E Ele prometeu, irmãos, que Ele irá voltar. Mas enquanto Ele não volta, irmãos, Ele tem um convite para nós. Um convite para cada um de nós aqui. Homens e mulheres, soldados de Cristo. Adultos e crianças, todos nós. Todos nós precisamos aceitar o convite de Cristo. Eu quero abrir com você a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11. Eu quero ler para você o convite de Deus para você. O convite de Deus para nós. Deus sabe o que você está vivendo. Deus sabe que não é nada fácil viver nesse mundo. Ele próprio, Ele viveu aqui. Ele colocou os pés nessa terra. E Ele sabe como é caminhar nessa terra. Nós temos um Deus em que nós podemos nos amparar, porque Ele sabe exatamente como é viver aqui. Ele sabe que não é fácil. Ele sabe que nós somos atacados constantemente. Não temos um dia de folga, não temos um mês de férias na carreira espiritual. Não existe recesso de feriado, não existe feriado prolongado. A nossa vida é um ataque constante, é uma luta sem fim, e muitas vezes parece que nós não vamos suportar. É aí que Deus entra em cena, e Ele diz para a gente no capítulo 11 de Mateus, no versículo 28 e 29, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para quê? Para a vossa alma. A gente só consegue achar descanso, irmãos, para a nossa alma em Cristo. Nada que esse mundo ofereça nos trará um descanso que nos dará a paz, que nos dará segurança, que nos dará conforto real. Se você está lutando, sofrendo, assim como eu e como muitos espalhados pelo mundo, olhe para o convite de Cristo. Vamos até Cristo, irmãos, e Ele é capaz de aliviar o nosso fardo, deixar o nosso jugo suave, até que Ele volte. E quando Ele voltar, e quando Jesus voltar, aí olharemos para trás e veremos que valeu a pena andar nessa terra pela fé no nome do Filho de Deus. Valeu a pena, porque Ele fará com que os nossos olhos vejam a glória eterna, uma glória que nunca mais terá fim. Iremos contemplar o que Jesus fez e o que Ele fará por nós, e viveremos com Ele felizes para sempre, e nunca mais iremos nos separar. E sabe o que você vai ver, o que nós iremos ver quando Jesus voltar? Quando Ele nos levar para morar com Ele, quando nós estivermos com Ele, nós veremos tudo renovado,
veremos uma nova terra. E essa terra que hoje trazemos muitas dores e sofrimentos, ela ficará para trás, para o esquecimento. Nada disso nos trará mais dor. E a Bíblia diz, são as últimas passagens que nós iremos ler nessa noite, em Apocalipse, capítulo 21, do 1 ao 5. A Bíblia é cheia de promessas. Nos alimentemos das promessas que está na palavra de Deus. E esse será o nosso combustível para continuar caminhando aqui, enquanto Ele não volta. Não tem outra fonte de energia para o crente, a não ser as promessas que estão na Bíblia. Essas não têm fim, e essas foram feitas por alguém que nunca falhou. Está escrito assim, irmãos: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles. Versículo 4. Olha que lindo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Versículo 5. Aquele que está sentado no trono. Olha aquele que prometeu, falando aqui. Aquele que está sentado no trono. Olha o que ele diz: eis que faço nova todas as coisas. E ele acrescenta, ele acrescentou: escreve, porque estas palavras são o quê? E é para mim e para você. É a palavra de Deus para a gente. Palavras fiéis, palavras verdadeiras, daquele que promete, daquele que não falha, daquele que cumpre o que prometeu. Nosso Deus prometeu para nós tudo isso, irmãos. Vai valer a pena viver nessa terra debaixo de fogo cruzado do pecado, porque quando Cristo voltar, Ele dará para cada um de nós o nosso galardão, e o nosso galardão será a vida eterna ao lado dEle e ao lado das pessoas que nós amamos. Vamos focar na volta de Cristo, irmãos. Não permitamos que nada nesse mundo tire o nosso foco do grande dia da volta de Cristo, e que nós sejamos para esse mundo luzes para iluminar o caminho de muitos que estão vivendo como se não houvesse o amanhã, como se não fosse prestar conta nenhuma ao Criador. Sejamos para o mundo luzes, e ao passo que nos preparamos, preparemos a outros para a volta de Cristo. Que o Senhor nos abençoe.